Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Elizabeth. Hoje teremos mais uma aula de matemática e nós vamos aprender um pouco mais sobre frações. Hoje, sobre as frações equivalentes. Nós aprendemos a ler frações, escrever frações, compreender frações e a gente vai conhecer as frações equivalentes. Nós temos aqui essa imagem. Vocês observam que isso aqui é uma barra de chocolate e ela está dividida. Nós vamos dividir ela em algumas partes e vocês vão compreender a partir dessa barra de chocolate o que são as frações equivalentes. Nós dividimos aqui essa barra de chocolate em duas partes, tá? Uma barra inteira dividida em duas partes, tá? Essa parte que está em azul e a outra está em verde. A fração dessa parte que está azul representa 1/2, porque ela representa a metade do todo. 1/2. Então, quando a gente divide o inteiro em duas, nós temos o quê? A metade. Cada uma das partes representa 1/2 do todo. Vamos continuar aqui observando. Ela está dividida ao meio. Eu vou pegar só essa parte aqui, ó. Só essa parte. E aí a gente divide ela. Ela representa 1/2 do todo, a metade do todo. E vamos dividir em 4 partes. Olha só. 2 partes. 3, 4. Então, nós dividimos o todo agora em 4 partes. Tá aqui, ela está dividida, não sei se vocês observam ali, mas está dividida aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, nós temos a barra de chocolate agora dividida em 4 partes. Então, se ela está dividida em 4 partes, essa parte aqui representa quanto do todo? 2, né? Essa parte aqui está dividida em 2, aquela lá também dividida em 2. Então, considerando só essa parte, que antes era 1/2, agora são 2/4, porque eu dividi essa parte aqui em 2, tá? Então, 1/2 e 2/4, elas são equivalentes por quê? Porque representam a mesma quantidade dessa parte aqui. Tá certo? Da metade, representam a mesma quantidade. Se eu pegar todo esse lado aqui, é 1/2 do todo. E se quando eu dividir ela ao meio, agora ela tem 2/4 desse lado. Por isso é que 1/2 e 2/4 são equivalentes porque representam essa parte aqui. Deu para entender o que são frações equivalentes? Vamos ver outro exemplo. Nós temos aqui, que já vimos, que 1/2 e 2/4 são equivalentes. Olha, gente, nós temos aqui a mesma barra de chocolate. Nós dividimos elas ao meio e a gente viu que ela era semelhante quando a gente dividiu 1/2 e 2/4. Nós tínhamos dividido em 4 partes, primeiro em 2 partes, depois o todo em 4, que deu 2/4 considerando esse lado. Aqui, nós vamos considerar esse lado aqui também, que é a metade, 1/2 da barra de chocolate, tá? Essa parte aqui representa 1/2. Então, nós vamos dividir agora o todo em 8, que foi o que vocês viram aqui, ó. Cada pedacinho da barra de chocolate equivale a 1/8. Por quê? Porque nós dividimos o todo em 8 partes. Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Antes a gente tinha dividido só aqui, que era dividida em 4 partes. Primeiro a gente dividiu em 2 partes, só aqui no meio. Depois a gente dividiu aqui, fez 4 partes. E agora a gente cortou aqui no meio, dividindo em 8 partes. Então, dessa maneira, cada pedacinho equivale a 1/8, porque eu dividi em 8 partes e cada um deles representa 1/8 do todo. Então, nós temos o quê? Então, 4/8, que são isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, que a gente estava considerando só esse lado, a metade. Então, 4/8 estão em 1/2, quando eram 1/2, olha, representa a mesma quantidade. Então, 1/2 e 4/8 elas são equivalentes porque representam a mesma
porção, a mesma quantidade do todo, tá certo? Eu acho que isso aqui dá para vocês entenderem o que são frações equivalentes, mas vamos ver outro exemplo. As frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do todo, vocês já entenderam isso, né? Então vamos lá. 1/2, 2/4 e 4/8, elas são equivalentes porque representam a mesma parte do todo, tá? São equivalentes. Como é que a gente faz para obter frações equivalentes? Quando eu tenho uma fração, aí eu quero descobrir uma fração equivalente àquela que eu tenho. Existem duas formas de encontrar isso, vamos ver. 1/2, se eu quero ter frações equivalentes a 1/2, o que é que eu faço? Como é uma fração pequena, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar. Eu multiplico por 2, ou por 3, ou por 4, tá? Vou começar multiplicando por 2. Então, eu multiplico o numerador por 2 e multiplico o denominador por 2 também. Olha só o que é que eu vou ter. Quando eu quero encontrar frações equivalentes, multiplico o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 é 4. Se eu multiplicar por 3, também posso multiplicar por 3. 1 vezes 3. Multiplico os dois, o numerador e o denominador pelo mesmo número. 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho uma fração equivalente também a 1/2. E também posso multiplicar por o número que eu quiser. Aqui vou multiplicar por 4. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Nós temos aqui outro número, 1/3, né? Nós fizemos com 1/2, agora vamos fazer com 1/3, a mesma coisa. Multiplicando por 2, eu tenho o quê? 1 vezes 2, 2, 3 vezes 2, 6. Multiplicando por 3, eu tenho 1 vezes 3, 3, 3 vezes 3, 9. E aqui, multiplicando por 4, eu tenho 1 vezes 4, 4, 3 vezes 4, 12. Então, essas três frações que eu descobri com essa multiplicação, elas são equivalentes. Aqui, a gente faz a simplificação das frações. Quando a gente simplifica, você também descobre frações equivalentes. Só que para simplificar, a gente divide. Vamos ver aqui, ó. Para descobrir frações equivalentes em termos menores, é só simplificar. Aí, como é que a gente simplifica? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho uma fração maior, 4/8. Quando eu quero simplificar, eu vejo um número que eu posso dividir tanto o 4 como o 8. Por exemplo, os dois, 4 e 8, eu posso dividir por 2. Então, dividindo 4 por 2, eu tenho o quê? Dividindo 4 por 2, eu tenho 2. Dividindo 8 dividido por 2, eu tenho 4. Então, 2/4 é uma fração simplificada de 4/8 e elas são equivalentes. Aqui, eu ainda posso continuar simplificando? 2 e 4, existe um número que eu posso dividir tanto o 2 como o 4? Sim, eu posso dividir 2 por 2 e 4 por 2 também. Olha só, 2 dividido para 2, eu tenho 1. 4 dividido por 2, eu tenho 2. Então, 4/8, 2/4 e 1/2 são frações simplificadas. Olha, simplificadas dessa daqui. Eu simplifiquei 4/8 nessas outras aqui. Aqui eu não tenho mais para onde ir porque eu não tenho mais como dividir. Tá certo? Então, eu simplifiquei essa fração, tá? Dividindo, quando é uma fração maior. Então, a fração 1/2, que é essa daqui, é uma fração simplificada de 4/8. Encontre a fração simplificada de 9/12. Como é que eu vou simplificar essa fração aqui? Então, eu vou ver aqui. 9/12, eu posso dividir o 9 e o 12 por um mesmo número? Eu vejo que eu posso. 9 não é 12, eu posso dividir por 2, mas o 9 não. Mas eu posso dividir o 9 por 3 e o 12 também dá para dividir por 3. Então, eu vou simplificar dividindo o numerador e o denominador por 3. Então, 9 dividido para 3, eu tenho 3. E 12 dividido para 3, eu tenho 4.
Então, eu tenho uma fração simplificada de 9/12. Aqui, eu tenho como continuar simplificando? Não, porque não existe um número que tanto eu divido o 3 como eu divido o 4. Então, 3/4, tá? 3/4 é a fração, ó, a fração 3/4 é uma fração simplificada de 9/12. Então, pessoal, por hoje é isso. Vocês aprenderam o que são frações equivalentes, como descobrir frações, como encontrar frações equivalentes e também como simplificar frações. E eu espero que vocês tenham aprendido, tá certo? Treinem bastante, façam todas as atividades e até a próxima aula.